Olá! Tudo certo? Tudo tranquilo aí com você? Muito bem! Então vamos embora porque chegou a hora da nossa revisão! Aula 2.1. Vamos revisar o conteúdo? Revisão, aula 2.2. Obrigada. Eu ainda tô, olha gente, tô naquele mundo lá, mas ainda bem que tem a Madinha aqui. É isso aí, então a nossa revisão da aula 2.2, beleza? Vamos lá então, na tela. Simbora, gente. Nivelamento, comunicação e linguagem. Ok. Falando de linguagem, olha só, já pronto o seu resumo. Quem vai começar a fazer um mapa mental aí para estudar para avaliação e gabaritar? Então pega o bizu aí que tá tudo direitinho, depois você só põe lá no seu mapa certinho e vai dar tudo certo. Vamos ver, vamos embora, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Nós vamos ter língua. O que vem a ser língua? A língua é individual, ela trabalha essa parte individual, mas também ela trabalha a questão específica. Por quê? Porque nós vamos tratar de algo que é um acordo, digamos que universal, né, Márcia? Porque ela é convencionada, né? E aí nós vamos ter a língua, especificamente tratando aqui a língua portuguesa, né? Então essa língua, ela é sociável, ela é, vamos dizer assim, empática, é pela língua portuguesa que a gente aí consegue ser identificado, né? Então, na verdade, eu digo que a língua, ela nos representa, né, não, Madia? A língua é a linguagem do grupo específico. Que grupo é esse? Pode ser o grupo de espanhol, olha a língua espanhola. Olá! Ó, língua inglesa e agora a nossa língua portuguesa. Muito bem. Então, assim, né, toda língua, ela tem a sua estrutura. Toda língua, ela tem a sua norma. E aí a nossa, que é a língua portuguesa, exatamente, ela tem a sua norma estabelecida em uma gramática, beleza? Então vamos aí resumir que a língua ela é específica. Partindo desse conceito, agora nós vamos falar sobre a linguagem. A linguagem. O que vem a ser a linguagem propriamente dita, né? Ela aí nos transmite informação, ela expressa, né? Então essa é a função da linguagem. Então toma visão esses dois verbos aí, tá? E é claro que falando de língua, linguagem, nós vamos ter esse mecanismo que faz todo, né, esse caminho que é a língua. Agora, a língua, ela é totalmente individual, né? Porque eu falo a língua portuguesa, mas eu falo do meu jeito. A Márcia fala a língua portuguesa e fala do seu jeito. Do jeito. Da questão da fala, da né? fala. Mas essa língua, quando a gente diz assim, que ela é individual, porque nós estamos tratando do mote português, né? Mas aí o português, ela vem para fazer essa comunicação e dessa comunicação a gente usa esse mecanismo da fala, tá bom? Então, beleza, vamos avançando e agora nós vamos falar sobre os tipos de linguagem, ok? Vamos aí então falar sobre agora a linguagem que ela tem aí grupos, né? Que a individualizam. Nós vamos ter a linguagem verbal, que é claro que tem um texto, né? Pode ser uma frase, e aí a gente vê isso em outdoor, em placa, né? Em diferentes gêneros textuais, certo? E nós vamos ter outro tipo de linguagem, que é a não verbal. Essa linguagem não verbal, ela é construída apenas com imagens, certo? E aí nós temos uma tirinha trazendo para você somente a linguagem verbal, mas que há uma informação com começo aí, meio e fim, tá certo? E aí na tirinha você também pode ver que, passando agora para o exemplo do terceiro tipo de linguagem, né? Então aqui nós vamos colocar o primeiro, linguagem verbal, 2 para a linguagem não verbal e 3 para a linguagem mista. O que aconteceu aqui, tá? Com este exemplo? Nós estamos utilizando a construção híbrida, né? O que isso vem a ser? A união aí entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal aqui juntinha, tá? Para expressar, né? E aqui nós temos algo dizendo com o tema quarentena. Prontos para a aula de mergulho? Já diz tudo a ver com o momento que a gente está passando, já passou. Então, não há dúvida aqui sobre os tipos de linguagem, correto? Muito bem.
Então vamos agora aos conceitos. O que vem a ser exatamente linguagem? A linguagem é um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. E língua? É o conjunto de palavras organizada por regras gramaticais específicas. E fala? Fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Ok, muito bem. E aqui nós trouxemos para você, claro, já pode utilizar também como seu resumo, né? A questão dessa construção a partir dessa teoria. O que a gente tem aqui? Primeiro, né, que nós vamos ter, sempre nesse processo de comunicação, nós vamos ter um emissor, certo? O emissor é aquele quem produz, quem emite a mensagem, né? É o produtor. Então, se nós vamos ter um emissor, nós vamos ter para o produtor, que faz aí a mensagem do texto, para alguém que é o receptor, né? O destinatário, quem recebe. Ele vai utilizar um código, que é a língua, que vai aí transmitir por um canal, que é o meio de veiculação, certo? E vai ter aí também um referente, que essa informação tem que ser contextualizada, correto? Então, falando ainda sobre a linguagem, nós vamos ver que ela também acontece por meio de funções, certo? E aí nós vamos ter 6 tipos de funções de linguagem. A primeira, como nós podemos nomeá-la, ela parte também do emissor, que é aí a função emotiva, né? Ela vai tratar aí com as emoções. E geralmente a gente vê isso aonde? Em qual tipo de produção, né? Na literária, né? Nas poesias, que é aí um exemplo direto que mexe aí com nossas emoções, certo? E aí nós vamos ter depois a mensagem, que aí parte exatamente falando de emotiva. Qual seria essa mensagem? Uma mensagem poética, certo? E aí essa mensagem emotiva, poética, vai para alguém, é o receptor, tá? Que aí nós vamos já ter nesse momento a função conativa, certo? E aí nós vamos ver que da função conativa, nós também vamos ter outro tipo de função de linguagem, tá? Que é a do contexto. A gente fala que ela é uma função referencial, ela não mexe com as emoções, ela vai direto ao assunto, um assunto sério, né? Geralmente a gente vê isso em jornais, tá? Em telejornais, seja oral ou seja escrito, correto? E é claro que nós vamos ter um canal, né? E esse canal que passa aí essa informação, ela utiliza a função fática, né? Esse canal, quando você utiliza essa função, você faz aquele teste inicial, né? Para verificar se não tem aí nenhum ruído. Geralmente no contato de telefone. Oi, alô, Márcia? Márcia? Oi, Tudo bem? beleza? Então deu tudo certo, não tem ruído, porque fluiu a comunicação. E nós vamos ter como último elemento aí a metalinguística, né? Que é a função da linguagem falando da própria forma de se produzir, tá? E aí a gente vê essas 6 funções da linguagem, correto? Então, assim, tome nota, pode utilizar aí, tá? Como seu resumo, ok? E assim, nós vamos fazer agora o quê? Aguardá-los Lá nas atividades. Beleza, até lá! Olá, amadinha! Chegou o grande momento do Tirando Dúvidas! Vamos lá para a primeira questão. Questão número 1. Conceito de língua pode ser apresentado como: letra A, uma união de símbolos verbais ou não verbais usado para a comunicação. B, signos unidos, não convencionais, que facilitam a comunicação entre os membros de uma comunidade. C, um conjunto de significantes convencionais que faculta os membros de uma comunidade a possibilidade de uma comunicação. D, uma união de signos convencionais ou não que possibilita a comunicação entre os membros de uma comunidade. E um conjunto de signos convencionais
que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de uma comunicação. Ai, pela fé, amadinha, eu tenho certeza que esse estudante já conseguiu gabaritar. O que você acha? Também acho. Então vamos lá? Vamos verificar, Amadinho, vamos conferir a sua resposta. Muito bem. O quê? Ah, entendi. Então alguém avisando que tá todo mundo aí gabaritando total? Beleza, eu quero saber então se realmente você gabaritou. Vamos lá. Gente, a gabarita é a letra E. Um conjunto, né? Vamos lá. Um conceito de língua pode ser apresentado como? Um conjunto de signos convencionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação. Ok, é só lembrar, né? Como nasceu aí, como surgiu a língua portuguesa. Lembra que ela tem sempre acordo, mudando regras, porque é um conjunto de signos convencionais, né? De uma comunidade, né? O Brasil, né? E aí, é claro, mas a gente não vai se estender, senão nós vamos ter que também pontuar ali como língua portuguesa, aí lá os países lusófonos, né? Mas vamos fechar aqui na língua portuguesa nossa, aqui, beleza? Questão número 2. As palavras nunca estão sozinhas e qualquer discussão sobre a linguagem, seu sentido e sua natureza deverá obrigatoriamente discutir também as condições reais que ela existe. Faraco e Cristóvão Tesa. Baseado no trecho acima, podemos afirmar que letra A, a diversidade linguística da oralidade está inegavelmente associada à ignorância do falante. B, a linguagem é uma realidade exclusivamente escrita. C, toda língua é um conjunto de variedades que devem ser consideradas. D, não há diferença entre a língua falada e a língua escrita. E, os conceitos de erro e acerto não são relativos. E aí, amadinho? Então, baseado naquele texto lá de Faraco, podemos afirmar o quê? E aí, qual é a alternativa? Eu sei que você aí, ó, calma, amadinho, calma. É isso aí, ó. Olha só, letra C, toda língua é um conjunto de variedades que deve ser consideradas. Baseada no texto, né? E aí o texto traz essa informação e a gente pode conferir certinho lá, beleza? Então, vamos aí à questão 3. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nesta situação, podemos dizer que o canal é letra A, fios de telefone, o código, a fala, letra D, o pai, letra E, a filha. Meus amores, vamos lá. Dentro daquele organograma que a gente falou sobre a linguagem, né, e as 6 funções, nós vimos ali. Lembrou? Eu até fiz aí, né, um exemplo com a professora Márcia. Então, aqui, sem muito custo, sem gastar muito neurônio, olha só, o pai conversa com a filha ao telefone e aí, aqui já está a pista, né? E diz que vai chegar atrasado para o jantar. Então, vamos lá, qual é o canal? Olha só. Aê! Fios de telefone. Aí, quem gabaritou ganhou um abacaxi. Ah, não, beleza. Abacaxi Quem não. gabaritou ganhou foi nota 10. Simbora! Questão número 4. E aqui nós vamos de poesia. Vamos lá. Canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que fale como os 2 olhos. Aprendi novas palavras, tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Carlos Drummond de Andrade. Ei, Drummond, mexendo com as nossas emoções, né? Beleza. Vamos aí ao comando da questão. A linguagem do fragmento acima foi empregado pelo autor com o objetivo principal de... Vamos encontrar então esse objetivo. Letra A. Transmitir informações
fazer referência a acontecimentos observados no mundo exterior. B. Envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso, o leitor, em um forte apelo à sua sensibilidade. C. Realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo real. D. Destacar o processo de construção de seu poema ao falar sobre o papel da própria linguagem e do poeta. Letra E. Manter eficiente o contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor de outro. Beleza, então vamos lá. Com o pedido aí do comando, qual é o gabarito aí que nós vamos chegar nesse processo? Vamos rever aí o comando, tá? O comando é assim: a linguagem, dessa poesia aí acima, desse fragmento, aí foi empregada pelo autor com um objetivo principal. Qual será esse objetivo? Então, nós temos, será que é só transmitir informações? Não, nenhuma poesia, ela não é primeiro fato, o objetivo que é só transmitir informações. Porque quando a gente fala de poesia, de texto literário, a questão da informação, ela não vem em primeiro plano. Então, aqui a gente já, até porque ela segue falando assim, referência de acontecimento observado no mundo exterior. Tá? Letra B. O objetivo de envolver, persuadir, gente, só essa palavra aqui, Você aí conseguiu, estudante? Ei, você aí, vamos lá. Você da escola aí, da CRED de Paraná. Eu gosto de falar, já começar assim, já vou começar chamando você aí, Com certeza, quem prestou atenção, só pelo termo persuadir, já entendeu que esse não é o objetivo. Porque a poesia, o gênero textual, o gênero poético, a poesia não tem essa função de convencer ninguém. Não tem a função de persuadir nada, nem ninguém. Então está descartada aí a letra B. Letra C. Realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo real. Será que foi realmente realçar os sentimentos do eu lírico? Apenas, Aí, reflexões e opiniões, outra pegadinha, Então, nós não temos essa questão também descartada aqui. E nós vamos a letra D. Destacar o processo de construção de seu poema ao falar sobre o papel da própria linguagem e do poeta. Amadinha, letra E. Manter eficiente o contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor de outro. Será que era essa a função, o objetivo do poeta Drummond ao construir isso? Manter eficiente o contato comunicativo? Não, está descartada. Porque nós chegamos ao gabarito. E aqui nós vamos falar que é destacar o processo de construção do seu poema, sim, ao falar o papel, da própria linguagem e do poeta que está lá empregado naquele trecho. Tá bom? Muito bem. Então, depois disso, nós vamos para aquele momento que é com você agora, aluno treineiro. Chegou a hora do Se Liga no Enem. Eita, aqui nós já fizemos um X aqui, viram só? Beleza, então vamos lá. Vamos para a questão do Enem, tá? E atenção, hein? Para gabaritar total. Beleza, vamos lá. Nós temos aí com o gênero trazendo para você, uma informação, sendo aí que você vai ao comando. Nesse texto, a função da linguagem predominante é, vamos lá, nós estamos na intenção que você leu, debateu, aí no seu tempo de exercício. Letra A, emotiva porque o texto é escrito em primeira pessoa do plural. B, referencial porque o texto trata das ciências biológicas em que elementos como o cloroformo e o computador impulsionaram o fazer científico. C, metalinguística porque há uma analogia entre dois mundos distintos, o das ciências biológicas e o da tecnologia. D, poética porque o autor do texto tenta convencer seu leitor de que o cloroformo é tão importante para as ciências médicas quanto o computador para as exatas. E apelativa porque o mesmo sem ser uma propaganda, o redator está tentando convencer o leitor de que é impossível trabalhar sem computador atualmente. E aí, galerinha, terceirão,
mediação para fechar aqui com essa atividade, todo mundo bombando. Vamos aí ao gabarito. Letra B. É um referencial. É aquele texto que só traz informações, né? É um texto apresentando para nós a ciência biológica, em que elementos como o clorofórmio ali, ele está presente. Então, esse referencial, ele não vem supor nada, né? É uma função aí da linguagem que ela é séria, é pontuada em estatística, em coisa para convencer mesmo, tá certo? Muito bem, então chegou assim aquele momento agora bem legal da aula, que é, claro, o clube de leitura. O clube de leitura, a gente tem para você a unidade 1, Dom Casmurro. Por favor, vamos dizer para ele o que, Amadinha? Tem que fazer a leitura. Eita, a professora Amadinha tá aqui, é porque É da garganta, deu a gargantinha Amadinha. dela um pigarrinho, tá bom? Gente, olha só, para encerrar, né? Nós vamos encerrar com a nossa mensagem. Valeu? Muito bem, assim. Então, até a próxima. Até a próxima.